Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e hoje nós vamos estar aqui no livro de Zacarias, onde está a sexta visão de Zacarias que fala sobre um rolo voante. O que é esse rolo voante? E a sétima visão de Zacarias que está conectada com a sexta, que fala da mulher que tem duas asas como uma cegonha. Quem é essa mulher da visão de Zacarias? Quem é esse rolo voante da visão do profeta Zacarias? É o que nós vamos falar hoje com acréscimo. Já falamos dessa visão detalhadamente no vídeo passado e hoje vamos falar trazendo a visão dos irmãos inscritos para dentro da nossa mensagem. E hoje nós falaremos com a nuance dos inscritos, o que eles colocaram lá para mim. Muitos irmãos comentaram e deixaram comentário. Então, em cima dos comentários dos irmãos, nós vamos então acompanhar a leitura de Zacarias. Zacarias, irmãos, ele é um profeta, sério. Zacarias não é um profeta. Zacarias é um profeta do Senhor que profetiza mais ou menos entre o ano de 520 e 518 a.C. Deus pega esse homem chamado Zacarias e faz com que ele tenha uma visão de um tempo que nem nós chegamos ainda. Mas a visão de Zacarias alcançou o final, os últimos dias. E por quê? Porque Deus é um Deus atemporal. Deus, eu sempre digo, não existe passado, presente e futuro. Tudo para o Senhor é uma linha reta, ele vê com seus olhos todos os tempos. E aí Deus vai tomar a vida do Zacarias, o seu profeta, e vai levá-lo aos últimos dias. E aí ele vai tentar explicar para a gente o que ele viu. E nós hoje estamos tentando entender o que Zacarias viu. Porque nós estamos nos últimos dias. Então, como Deus falou, esconderia eu alguma coisa do meu servo Abraão? Não, Deus não escondeu nada do servo Abraão. Abraão não está mais entre nós. Então, Deus está revelando para os últimos dias para nós. Então, hoje nós estamos tendo a revelação do Senhor para os últimos dias. E é uma palavra que diz assim, o Senhor diz, crê no Senhor, estarás seguro, crê nos seus profetas e vai prosperar. Então, quem quer a prosperidade precisa crer nos profetas do Senhor, que foram separados para trazerem essas mensagens para nós. E aí, quando chega aqui no versículo de Zacarias 5, é onde nós vamos falar, está escrito assim, a sexta visão, o rolo voante. Então, ele vai ver um rolo voante. E outra vez levantei os meus olhos e olhei, e vi um rolo voante. E ele me disse, que vês? E ele disse, vejo um rolo voante. E tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. E então me disse, esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra. Só aqui os irmãos já me abençoaram muito, trazendo acréscimo. Todos os irmãos, ou a maioria, concordaram comigo que esse rolo voante não é um rolo onde havia a mensagem escrita, porque no passado os rolos eram onde se escrevia. Então abria-se os rolos e se lia as passagens. Nós sabemos então que muitos eles usam até hoje que esse rolo voante é a mensagem que voa. Mas quando nós entramos dentro do texto de Zacarias, ele dá medida para esse rolo. Ele diz que o rolo tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. Eu fiz a conta mais ou menos aqui, então tem mais ou menos esse rolo que voa 4,5 metros de largura.
e 9 metros de comprimento. E nós estamos falando de um objeto cilíndrico. Esse objeto, ele é cilíndrico pelo formato. Então, esse objeto, ele sai pela face de toda a terra. Aí nós paramos aqui também, porque um outro irmão deu um acréscimo. Irmã, não é sobre toda a terra, não é sobre todo mundo. Quando está essa palavra toda a terra com letra minúscula, quer dizer a região. E quando ele me colocou isso, foi abrindo então mais um leque, que ele está falando de uma que ele está falando de uma região que nós vamos aumentar lá na frente esse acréscimo. Então nós entendemos que o que ele viu não era um rolo, logo pelas metragens. Ele está falando de um objeto cilíndrico e grande. Então não é um rolo que os profetas usavam para transmitir a mensagem do Altíssimo. Quando chega no 4, vai dizer o Senhor: eu farei entrar na casa do ladrão e na casa que jurar falsamente pelo meu nome. Pernoitará no meio da sua casa e consumirá sua madeira com suas pedras. Então, esse objeto que ele voa e tem essas medidas, ele vai passar pelas casas, assim diz, e vai consumir com a madeira e com as pedras. Então não pode ser realmente um rolo de estudo. É um objeto que vai entrar nas casas e vai consumir paredes, vai consumir pedras, quer dizer, vai arrasar com tudo. Então nós vamos agora avançar para a segunda visão de Zacarias, porque a segunda visão vai completar a primeira. Então esse rolo, ele vai ser acrescido de mais coisas agora na sétima visão. Então a sétima visão de Zacarias diz que ele vê a mulher e a efa. Então ele continua: e saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os teus olhos e vê isto que sai. Então, ele precisa levantar os seus olhos, ele está sendo orientado nessa visão, que o anjo está levando ele nessa visão, e vai dizer: ó, levanta os seus olhos e veja o que eu vou te mostrar. Então, mais um homem de Deus está sendo levado em visão para ver algo que não aconteceu ainda pelo anjo. Eu sei que muitos têm muita dificuldade de entender isso aqui, mas para mim, que creio no Senhor e na sua ação, eu creio realmente. E de acordo com o que os irmãos foram falando e acrescentando, realmente é o que nós estamos... Que é isto? E aí Zacarias pergunta para o anjo: o que é isto? E aí o anjo disse que isso é uma efa que sai, quer dizer, uma medida de grão, como eu já falei. E essa é a semelhança deles, em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo. Então, talento é uma medida, é um peso. Então, está dizendo que o chumbo, ele tem uma medida, um peso. Aí nós paramos aqui mais uma vez para explicar para quem entrou agora no vídeo. Essa mulher, como a gente já falou no vídeo passado, bem explicado, essa palavra mulher foi uma palavra muito mal traduzida, e essa palavra aqui, traduzida por mulher, foi muito mal traduzida, porque nós já falamos que no hebraico não havia vogais, mas os judeus liam direitinho assim as consoantes, eles entendiam muito bem. Então, mulher aqui a palavra que estava aqui era SH. E aí foram colocadas vogais. Só que nessa hora de colocar as vogais, mudaram-se a tradução da palavra. A palavra que poderia ser mulher, a palavra que poderia ser homem, como a palavra aqui poderia ser fogo. Mas a palavra correta aqui não é mulher. A palavra correta é fogo. E um fogo estava no meio, e o fogo estava no meio dessa medida. É isso que ele falou. Havia uma medida de grão, de colocar grão, e o fogo estava ali no meio. Não era uma mulher que estava sentada no meio dos grãos,
Mas não era uma mulher que estava sentada no meio do grão, mas era o fogo que estava no meio do grão. E ele diz, e aí ele vai continuar. E lançou dentro da e pôs sobre a boca dele o peso de chumbo. Então ele pega esse fogo, coloca dentro daquela medida de grão e põe dentro da boca de chumbo, que a gente já viu lá que é um rolo de cilindro. É isso, o rolo é um cilindro. E esse cilindro é colocado dentro desse cilindro, e esse cilindro é posto ali os grãos com essa medida e é colocado fogo dentro da sua boca. Então, os irmãos entenderam que nós estamos falando de um míssil, que foi o que Zacarias viu. Zacarias não viu um rolo, Zacarias não viu uma mulher. Zacarias viu um cilindro. E esse cilindro, ele tinha 4,5 metros por 9 metros. Então, ele vê um cilindro e depois ele acrescenta, esse cilindro é feito de talento, o peso dele, de chumbo, e ele continua tentando nos acrescentar e tentando nos mostrar o que ele viu. E aí ele vai falar que colocaram uma medida de grão e no meio colocaram fogo. E aí ele continua dizendo, e levantei os meus olhos e eis que vi 2 mulheres saindo, agitando o ar com as suas asas, pois tinha asa como de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então, o que nós estamos vendo aqui, irmãos? Ele está dizendo que 2 mulheres que não são 2 mulheres, 2 mísseis, alguns irmãos entenderam que pode ser 2 bombas atômicas, porque não é mulher, é um fogo. E aí ela vai agitar o ar com suas asas. Por quê? Porque o míssil, a bomba atômica, precisa ter as asas para que elas tomem o ar. E aí quando ele diz com asas como de cegonha, ele tenta explicar o que ele está vendo. E ele se levanta entre a terra e o céu. Então ele quer dizer que voou, porque está entre a terra e o céu. Então ele vê esse instrumento voando pelos ares, com asa, mas não é uma mulher, e sim um míssil, ou se não, uma bomba atômica, como os irmãos bem disseram. E o anjo vai dizer para ele, para edificar uma casa na terra de Siná. Então, teve irmãos que perguntaram, o que seria uma casa para eles? Então, se as nações vão entregar para a terra de Siná, que a terra de Siná é hoje, que a terra de Siná muitos identificam hoje como o Iraque. Então, se as nações vão entregar para o Iraque algum desses instrumentos de voo, algum desses instrumentos aqui de destruição, míssil, coisas parecidas, eles precisam guardar e não se pode guardar em qualquer lugar. E tem que ser guardado, então, em uma usina. Então, a casa, eu entendi, e muitos irmãos também do canal entenderam, que é uma usina que estará na terra de Siná, no Iraque. Alguns irmãos dizem que já tem até alguma coisa por ali. E, como o irmão disse lá, que não será por toda a terra, e aí eu conectei, irmãos, como essa casa está ali na terra de Siná, que é no Iraque, e o Iraque é uma nação islâmica que odeia Israel, eu creio que isso será lançado contra Israel. Porque aí o irmão falou, na face de toda a terra não, irmã, na região. Então, quando a gente usa aí, os irmãos também podem colocar se concorda ou não. Quando a gente começa então a olhar por esse lado, nós podemos entender que do Iraque pode ir para Israel. E aí eu fui analisando e pesquisando, eu descobri que aqui Zacarias diz a metragem, 4,5 por 9.
eu fiz uma pesquisa que para atingir terras inteiras, locais mais distantes, precisaria de um comprimento de 35,5 metros. Mas o que Zacarias viu é bem reduzido. Então, a distância não deve ser essa de toda a terra. Mas, de qualquer forma, o que vai acontecer vai envolver toda a terra, porque as nações vão se unir e vão tomar uma decisão. E as decisões tomadas ali vai mexer com todo mundo, porque uma vai tomar partido da região da terra porque uns vão tomar partido com a terra de Siná e outros vão tomar partido com Israel. Então teremos outra vez o mundo dividido. Mas a profecia, ela precisa se cumprir, né, queridos irmãos? Gostaria de agradecer muito os irmãos que colocarem a opinião. Me ajudou muito, irmãos. Acho que abriu mais o nosso entendimento. E aí hoje eu estou falando com a ajuda dos irmãos, que eu trouxe os irmãos para dentro dessa mensagem agora com o olhar deles, que eles também entenderam que não é mulher, que não é rolo, que são mísseis ou bombas nucleares, como disseram os irmãos, e não pode ser, talvez não seja por toda a terra, como colocou o irmão, mas em uma região, e com o alcance menor, pode acontecer isso. E nós vemos que ali está uma luta muito grande, e nós já vimos que ali está uma batalha muito grande, entendeu, irmãos? Então a gente não sabe o que vai acontecer, mas o Senhor já usou um profeta. O Senhor já usou um profeta que já viu antes de nós e já deixou aqui. E como não aconteceu ainda, a profecia vai se cumprir. E quanto mais se aproxima da profecia, mais nós vamos vendo que as profecias vão ficando robustas. E entendendo que o Senhor é um Deus amoroso, que vai nos despertando antes do tempo. Então, gostaria que você ficasse com essa palavra, que você guardasse no seu coração, não para ter medo, porque as profecias, irmãos, elas vão acontecer. E é o Senhor que nos guarda. Como eu comecei lá, crede no Senhor, estarás seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Que o Senhor abra a nossa mente, abra a mente dos irmãos aí que estão vendo os vídeos, que acrescente para que nós possamos crescer junto nesses últimos tempos. Porque não adianta mais briga, irmãos, nem desavença. Nós estamos marchando para um momento só. Que o Senhor guarde o seu coração, guarde a sua vida, nos guarde nesse último momento. Que nós olhemos só para algo, para o alto, porque de lá virá a nossa redenção. Fique com essa palavra, até o próximo vídeo, se Deus quiser.